Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Bom estar aqui mais uma vez, podendo servir os irmãos, né? E espero em nome de Jesus que o Senhor fale profundamente no teu coração, assim como Ele já ministrou ao meu coração. Você crê que o Senhor pode te surpreender nessa noite? Eu creio, e por isso estou aqui, totalmente dependente dEle. Por isso, abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua alma para receber aquilo que o Senhor preparou para você nessa noite. Amém? Irmãos, vou fazer uma pergunta óbvia, mas o óbvio precisa ser dito às vezes, né? Quantos aqui gostam de viajar? A luz está apagada, não consigo ver, só metade da igreja, acho que o pessoal de cá não gosta muito não. Quem gosta? Amém? É bom viajar, né? É bom descobrir outros lugares. Mas eu vou falar, obrigado, agora eu vou fazer de novo. Quantos gostam de viajar? Agora eu consigo ver todo mundo. Amém, glória a Deus, é muito bom. Viajar é muito bom. Agora pode pagar, irmão, obrigado. Mas fazer a mala é difícil, não é não? Escolher a roupa certa. Mulherada, fala comigo. É difícil, não é? É só lá em casa que eu monto uma malinha pequenininha assim, e Eliana vai com 2 bolsas desse tamanho. É só comigo que acontece isso? Não. Última vez que a gente foi, eu fiz uma malinha pequenininha. Ela fez uma malona, levou uma outra mala de casaco, uma outra mala de tênis e sapatos e sandálias. E eu falei, Jesus amado. E eu levei a malinha pequenininha, ainda levei um monte de roupa só para passear. É assim com você também? Sabe que eu ouvi uma frase essa semana não, umas semanas atrás, que validou essa mensagem de hoje. E a palavra dizia assim, que bagagens definem destinos. Bagagens definem destinos. Aquilo que você coloca dentro do seu coração, carrega e aponta para onde você vai chegar. E eu queria que você nessa noite pensasse aquilo que tem habitado e aquilo que você tem juntado em seu coração. Baseado nessa frase que eu ouvi, eu queria trazer a reflexão: alivie as suas bagagens. Fala para quem está do teu lado aí, faz uma cara de crente, olha para quem está do teu lado e fala assim, com voz de crente, alivie as suas bagagens. Mas faz voz de crente, gente. Alivie as suas bagagens. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler 2 versículos. Ficou bonita a arte. Parabéns aí, pessoal da mídia. Hebreus 12, verso 1 e 2. Fique tranquilo, eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia, até porque a gente precisa valorizar o passe daqueles que trouxeram a sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que somos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente ao autor, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu queria que você frisasse aí na sua Bíblia, você que está com a Bíblia em papel ou no aplicativo, deixemos todo o embaraço e o pecado. Guarde essa palavra, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma agora, Pai, os 5 pães e 2 peixinhos que estão na minha mão e multiplica a esses irmãos, segundo a tua boa vontade. Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós saiamos nessa noite carregando bagagens que não são nossas, e que possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de Hebreus é um texto muito controverso quanto à sua autoria. Eu não quero entrar nesse meio, não, mas é um texto muito bonito de ser lido. O capítulo 11, ele traz
uma galeria da fé. Ele começa fazendo a conceituação do que é fé. Fé é a firme certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Depois disso, ele começa a fazer uma descrição dos grandes heróis da fé. Começa por Abraão e vai seguindo, falando muita gente. Depois disso, no capítulo 12, ele começa esse versículo falando, portanto, então ele liga o capítulo 11 ao capítulo 12. E ele fala, portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem de tão grandes testemunhas. Ele está mostrando para a gente que aqueles irmãos que já passaram, eles estão olhando para nós e testemunhando aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Só que muitas das vezes, irmãos, nós nos distraímos. Assim como nós fazemos as malas do nosso dia a dia para as viagens e nós colocamos coisas demais, assim também, na nossa caminhada na igreja, nós nos distraímos com muita facilidade. Porque eu chego na igreja, eu sento, eu adoro, e é tão bom ouvir a irmã cantando misericórdia do Senhor. Irmã, que Deus te abençoe grandemente, multiplique os dons na sua vida, é uma bênção. A gente foi aqui impactado, como a irmã falou assim, que o calor do Espírito Santo nos enche, nos encheu, glória a Deus, não precisava nem pregar, nós já fomos ministrados, e aleluia pela vida da irmã, mas nós com muita facilidade nos distraímos, irmãos. O texto de Hebreus é claro ao dizer, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque muitas das vezes nós olhamos para a performance, nós olhamos para um irmão que consegue falar muito bem, para um irmão que consegue ministrar muito bem, que canta muito bem, que toca muito bem, que lidera a sua célula muito bem, e nós enchemos a nossa vida de bagagens desnecessárias. E tudo o que Deus quer é que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, porque nessa noite o Senhor trouxe aqueles que precisavam ouvir do Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu era criança pequena lá em Barbacena, num dia como esse, de muita chuva, o que eu ouvia? Hoje é culto de crente. Aprendi com o pai, com o avô da Vitória, que está sentadinho ali. Ele falava assim, hoje o culto é para crente. Foi o meu primeiro pastor, o pastor Isnaldo, foi o meu primeiro pastor. Ele olhava para mim, hoje, Tiago, é culto para crente. Mas vamos lá, irmãos, bagagens desnecessárias. E eu queria citar algumas bagagens desnecessárias que estão escritas na palavra de Deus e usar 3 exemplos de 3 personagens bíblicos que nos ensinam a deixarmos bagagens desnecessárias para trás. O primeiro deles está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do capítulo 16. Conta a história de um rei chamado Acabe. Pensa num cabra ruim, um cabra horrível, o pior de todos os reis de Israel. A Bíblia declara, no capítulo 16, no verso 30, que antes de Acabe não houve rei tão ruim como ele. Diz que todos os dias que o rei Acabe reinou sobre Israel foram terríveis. Ele foi longe daquilo que o Senhor tinha separado para ele. Mas naquele tempo, levantou-se um profeta chamado Elias. Quem conhece a história de Elias? Levanta a mão aí para eu saber que você está acordado junto comigo. Não dorme não, varão, vamos junto. Elias é um homem chamado por Deus para fazer algo tremendamente absurdo. Sempre que eu imagino a cena, eu fico muito impactado. Você pensa que o rei era ruim, Israel estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. Jezabel, esposa de Acabe, mata todos os profetas, só sobra Elias. Elias faz um desafio, vai ao pé do Monte Carmelo e manda chamar todo o povo de Israel e a congregação. Para na frente do monte e ele fala, trazem 2 carneiros. Os profetas de Baal vão adorar de um lado, eu vou adorar do outro. O Deus que responder com fogo, este será verdadeiro Deus de Israel. O povo de Israel, na verdade, os profetas de Baal começaram a sua cerimônia. Começaram a gritar, a se cortar, a dançar, a fazer barulho e nada. Silêncio absoluto. Como a gente diz lá no quartel, silêncio rádio. Ninguém responde. Parece madrugada e ninguém responde.
De repente, Elias manda trazer água, ele faz toda uma preparação, e pensa no que era difícil, que era Deus responder naquele momento. Elias eleva o nível, e na oração de Elias, Deus responde com fogo. Os 450 profetas de Baal são mortos a fio de espada na frente de todo o povo. O povo declara: só o Senhor é Deus. E Elias sai grandão no meio daquela confusão. Elias sai gigante. Só que aí o que acontece? Jezabel, esposa de Acabe, fala assim: eu vou te matar, profeta que matou os meus profetas. Sabe o que acontece com Elias? Ele foge de medo. O texto, no capítulo 19, vai dizer, capítulo 19 de 1 Reis, vai dizer que Elias se escondeu dentro de uma caverna por causa de uma mulher, um dia após ter matado 450 profetas de Baal. Irmãos, é uma situação totalmente absurda, porque o Deus que chamou Elias fez um milagre absurdo através da vida dele, mas ele se encheu de medo por causa da ameaça de uma mulher. Eu não estou aqui menosprezando a mulher, eu estou tentando levantar aquilo que Deus fez através de Elias, porque Deus manifestou o seu poder, a sua graça, mas ele encheu o seu coração de medo. Eu não sei, queridão, como é que você chegou nessa noite na casa do Senhor, mas talvez você esteja carregando palavras de medo que foram ditas no seu passado, de repente dos seus pais, dos seus amigos, dizendo que você é um fracassado, que você não vai conseguir. Ei, você é servo do Senhor, a tua vitória é garantida pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não olhe para o seu passado, não olhe para o pecado, não olhe para o medo, olhe para Cristo, porque Ele garante a nossa vitória. A vitória, ela é garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Não é uma pessoa, não é um líder, não é aquele que está à frente do povo. Não vou falar de política, os irmãos entenderam. Não importa quem está lá, porque não é esse reino que o Senhor veio estabelecer. A nossa vitória está garantida pelo sangue de Cristo Jesus. Não importa, porque nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu. Então, nessa noite, irmãos, eu queria, em nome de Jesus, que você aliviasse a bagagem do medo do seu coração. Se alguma palavra foi manifestada, foi dita, se você carrega isso no seu coração, entenda, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Não encha o seu coração com coisas que não é para estar aí. No seu coração precisa estar Jesus. Em segundo lugar, eu queria falar sobre um mendigo, Bartimeu. Sei que muitos irmãos também conhecem. Bartimeu era um mendigo em Jericó, e ele estava sentado à beira do caminho, e ele ouve um alvoroço, porque ele era cego, né? Os irmãos já sabem, né? Essas histórias os irmãos já sabem, né? Ele era cego. Essa história está escrita lá em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46 ao 52. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, e ele ouve um alvoroço, e ele pergunta: quem está passando? Quem é? Quem é essa pessoa? E ele ouve falar daquilo que Jesus estava fazendo e produzindo, da quantidade de milagres, das pessoas que o seguiam. Bartimeu começa a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo começa a falar: cala-te, o mestre está ocupado com outras coisas, fica quieto aí, mendigo, não está na tua hora, o teu tempo não chegou, deixa que o mestre já passou. De repente Jesus para, ouve o clamor do mendigo, ele ouve e o manda o chamar. De repente, Bartimeu solta a sua capa e vai ao encontro de Jesus. A capa, para Bartimeu, era tudo o que ele tinha. A capa, para Bartimeu, era o seu abrigo durante o dia.
aquilo que o aquecia durante a noite. A capa de Bartimeu era a sua casa. A capa de Bartimeu era também aquilo que validava ele poder mendigar, porque havia uma lei, o povo judeu, que dava aos mendigos uma capa para que ele tivesse autorização para ficar sentado naquele lugar. Bartimeu joga tudo para o lado para ouvir aquilo que Jesus tinha para ele. Eu não sei o que tem segurado você, eu não sei quais são as dores do seu passado, eu não sei o que tem te aprisionado de viver ou de se entregar totalmente a Jesus. Quando Jesus vê Bartimeu à sua frente, já sem capa, ele fala: que queres que te faça? Hoje, deixe de lado a capa do passado. Hoje, deixe de lado a capa que te prende, as dores, as lutas, as aflições, os diagnósticos mal dados. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de nova vida, porque o Senhor está te dando uma nova chance. Filipenses capítulo 1, verso 6 vai falar que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma verdade, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Jesus já voltou pela segunda vez? Não. Você morreu? Deixa eu te falar, ainda tem plano de Deus para ser cumprido em sua vida. A obra dele ainda está se cumprindo em sua vida. Então, hoje, irmão, jogue a capa longe, se jogue na presença do Senhor, porque Ele está aqui perguntando: o que queres que te faça? E olha que interessante, quando o Bartimeu chega à frente de Jesus, ele podia ter pedido uma esmola, ele podia ter pedido algo para o seu sustento. O que ele pede? Eu quero ver. Eu não sei qual é a dor do teu passado, eu não sei quais são as marcas que você carrega no seu coração. Eu sei do Jesus que pode curar toda e qualquer dor que você carrega no seu coração. E hoje Ele está aqui perguntando: o que queres que te faça? O que queres que o Senhor faça no seu coração? O texto continua dizendo que logo que Bartimeu é curado, ele continua seguindo a Jesus. Muitos de nós seguimos a Jesus, recebemos os seus milagres e deixamos Ele de lado. Hoje é dia de compromisso com o Senhor. Hoje é dia de nós deixarmos a capa de lado, olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Alivie a bagagem do passado. Essa bagagem é desnecessária, essa dor não vai te levar a nada. Olhe firmemente para Jesus, Ele tem um novo tempo para você, e esse novo tempo começa hoje, mas depende da sua decisão de deixar a capa de lado. Por último, não menos importante, eu queria falar sobre a mulher samaritana. João capítulo 4 nos conta essa história. Jesus passava por Samaria, seus discípulos tinham ido à cidade, ele se senta no poço, está com sede. Aí vem aquele hino bonito: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu... Como é que é, gente? Viu a sede que havia... Ih, ninguém sabe cantar, hein? Vamos deixar eu cantar sozinho. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água. Vou deixar a irmã cantar depois, que ela canta muito melhor do que eu. Mas essa história, irmão, essa história, esquece o tom aí, pastor, que eu puxei do jeito que deu aqui, fica tranquilo. Essa história está registrada lá no capítulo 4 de João, nos mostra que Jesus estava ali, sentado à beira do poço, esperando uma água, querendo alguém, mas ele sabia do encontro que ele teria com aquela mulher. Aquela mulher chega perante ele, e é interessante a gente perceber que o texto diz que aquela mulher chega a Jesus meio-dia, às 12 horas. Isso tem algo muito importante para a gente entender, porque as mulheres daquele tempo não iam às 12 horas pegar água no poço, porque às 12 horas era a hora do sol estar no meio. É o maior sol que tem, é o sol mais quente. As mulheres iam ou pela manhã ou no final da tarde. É igual a gente quando vai soltar pipa,
né? Quem estuda de manhã solta pipa de tarde, né? Se for soltar pipa na hora do almoço, vai chegar em casa, os branquinhos vão chegar em casa e vão camarão, né? Pelo menos eu era assim, agora eu já sou pretinho, não tem mais essas coisas não. Mas, mais do que isso, irmãos, o poço, às 6 horas da manhã, vamos dizer assim, era o momento em que o pessoal colocava as fofoquinhas em dia. A mulherada estava junto. Ah, tu viu fulana? Tu viu a foto do Instagram de ciclano? Poxa, fulano não respondeu meu WhatsApp. É ali o momento, né? Aquela mulher queria estar sozinha. Ela sabia as dores que ela carregava. Ela sabia do pecado que tenazmente a assediava. Ela sabia da sua história de vida, que era sofrida. E ela não queria encontrar com ninguém. Por isso, ela foi encontrar com Jesus nesse horário. Interessante a gente ver nesse texto, que no capítulo 3, capítulo anterior, Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite. E olha que contraste engraçado. Uma mulher pecadora encontra Jesus na metade do dia. Um fariseu, conhecedor da palavra, encontra Jesus escondido no final da noite, para que ninguém encontrasse com ele. Ambos tinham a mesma necessidade. Nicodemos precisava nascer de novo. Aquele texto maravilhoso que a gente ouve sempre, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É declarado para Nicodemos ali. E aquela mulher ouve do Senhor que ele teria água viva para transformar a sua vida, para dar a ela uma nova história, para construir um novo momento de vida. O pecado que tenazmente te assedia, hoje é tempo de colocá-lo de lado. Hoje é tempo de aliviar a sua bagagem. Hoje é tempo de se entregar verdadeiramente a Jesus. Para concluir, Mateus capítulo 11, verso 28 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. O jugo era uma peça de madeira que ligava 2 bois, um ao lado do outro. E quando a gente está carregando o nosso jugo, a gente está carregando o nosso jugo ao lado do pecado. Os bois, eles caminham em par, e eles precisam dividir o peso, para que a carroça ou aquilo que está sendo puxado seja mais leve. Jesus está falando para a gente, para que nós tomemos o jugo dele, porque é ele que está levando o fardo, é ele que está levando a dor, é ele que está carregando o peso. Ei, irmão, hoje é dia de deixar de lado todo o peso do pecado, porque o Senhor garantiu que ele estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e ele está carregando o peso do pecado em seu lugar. Deixe hoje nas mãos do Senhor todo o medo que te assedia, o passado que talvez venha trazer ou aparecer na sua vida para trazer dor, mas deixe também o pecado de lado. Viva uma vida de santidade. Encontre-se verdadeiramente com Jesus, porque Ele está aqui nessa noite dizendo a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele, Jesus, vos aliviará. Abaixe sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor se fez presente nessa noite. E nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, tira de nós todo o peso do pecado, toda a dor do nosso passado, todo o medo que vem encher o nosso coração, e enche-nos de Ti, Senhor, porque só Tu és o Deus e aquele que pode tirar de nós todo o peso do passado. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder sobre a vida dos meus irmãos, transforma histórias nessa noite, faz de nós novas criaturas para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Continue com a cabeça baixada. Eu não sei como você chegou nessa noite. Talvez o seu passado te condene. Talvez
o seu pecado te condene. Talvez o medo te condene. Existe um Jesus que está presente aqui, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque Ele vai tirar de você todo o peso do pecado. Hoje é dia de deixarmos de lado a bagagem que está em excesso em nossas vidas. Deixe nas mãos do Senhor, porque Ele hoje está aqui aliviando as suas bagagens. Em nome de Jesus, tome uma posição perante o Senhor, entregue a Ele. O altar é esse lugar, lugar de cura, lugar de restauração, lugar de transformação e lugar onde nós depositamos toda a ansiedade, todo o medo, toda a dor, todo o pecado. E eu quero te desafiar nesse momento a dar um sinal para que nós possamos orar pela tua vida nessa noite. Você que talvez tenha chegado aqui com o coração cheio de dores, de mágoas, de pecado, o Senhor quer aliviar hoje a sua vida, aliviar hoje a sua bagagem. Por isso, irmão, tome uma posição perante o Senhor. Em nome de Jesus, a igreja está de olhos fechados. E se você entendeu essa palavra, se você quer hoje aliviar o fardo que está sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, levante uma das suas mãos. Nós vamos orar por você nessa noite. Amém, glória a Deus. O Senhor te abençoe, meu querido. Mais alguém? Você que é membro dessa igreja, de repente está passando por algum momento de dor, de tristeza, onde o passado, o pecado ou as mágoas têm incomodado o teu coração. Aproveite esse momento, nós vamos orar por você também. Levante sua mão, nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Deus, em nome de Jesus, alivia, ó Pai, a dor e o fardo dos meus irmãos. A começar por mim, Deus, porque Tu sabes o quanto essa palavra falou no meu coração. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade e te peço em nome de Jesus. Nós declaramos paz em meio à guerra. Nós declaramos paz em meio ao sofrimento. Nós declaramos cura em meio à dor. Nós declaramos o sangue de Jesus que limpa de todo o pecado sobre a vida desses irmãos que decidiram hoje ter um novo compromisso contigo. Em nome de Jesus, Senhor, capacita os meus irmãos a viverem na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sede que havia nele, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, Convidar você que fez essa oração de entrega, de busca ao Senhor. Queria convidar você a vir até aqui na frente, junto com os nossos líderes, o pessoal da integração, os nossos pastores. Nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida. E eu queria que você tomasse essa posição. Como nós falamos, nada muda se nós não esvaziarmos as bagagens do nosso coração. A responsabilidade de mudança está sobre a sua vida, sobre a sua decisão. Por isso, querido, decida agora
sair do lugar onde você está e vir até aqui ao altar, eu falei, o altar é lugar de cura, altar é lugar de mudança, altar é lugar de transformação. Entenda esse momento e saia do seu lugar. O Ministério de Louvor vai cantar mais uma vez. Eu quero deixar esse convite ainda para você. Se você entendeu essa palavra, venha até aqui na frente. Entregue nas mãos do Senhor aquilo que precisa ser entregue, em nome de Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador, tu és por quem a minha alma esperou. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos, Senhor, por sentir a tua presença e por sairmos desse lugar leves, porque o Senhor aliviou bagagens nessa noite. Exaltado seja o teu nome, Senhor, por sentir a tua presença, pelos louvores, ó Pai, que tanto falaram no nosso coração. Nós te agradecemos pela tua palavra, que ela encontre em nosso coração boa terra, terra pronta para multiplicar, florescer e crescer em nosso coração e multiplicar na vida de outros irmãos. Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa esse restante de semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz. Deus te abençoe. Glória a Deus.